Meus irmãos, esses são os maiores testemunhos da missionária Aparecida Borges 3.0. Assista comigo até o final. Essa sequência está muito boa. A minha filha Midian, minha filha mais velha, ela pequena. Ela tinha uma dificuldade quando foi para ser alfabetizada. Ela tinha uma dificuldade com letra. Na hora da alfabetização, faca, ela chamava saca. Onde tinha F, ela botava S. E aí, era faca, era saca. Tia Fátima era tia Sátima. Fofoca era soçoca. Então ficava difícil dela aprender. E a professora chegava para mim e dizia, aquelas professoras metidas, porque tem umas que são uma benção, mas tem umas que dá licença, viu, minha filha? Mãe, essa menina precisa de fonoaudiólogo. Eu, numa precisão de dar dó, eu tinha lá dinheiro para fonoaudiólogo, minha filha. E eu disse, mas eu não posso levar agora. Eu estou orando e eu orando. Jesus, faça alguma coisa pela minha filha. E quando foi um dia, eu fui buscar minha menina e ia ter um feriado prolongado. Isso era uma sexta, aí ia ser feriado. Ia ter fechado o colégio o sábado, o domingo, ia ser feriado a segunda e a terça. Tá entendendo? 4 dias, assim, seguidos. E quando eu fui buscar naquela manhã, ela chegou perto de mim, olhou pra mim e disse, mãe, e o fonoaudiólogo da menina? Tá aí a menina chamando faca de saca, Fátima de Sátima, fofoca de soçoca, foca de soca. Ela não vai aprender a ler nunca. E eu disse, vai mulher, em nome de Jesus ela vai aprender a ler. Ela vai, não, desse jeito não aprende não. Eu digo, não, mas eu tô orando. Oração não resolve. Me invoquei, pastor. Eu disse, como é que é? Oração não resolve. Eu digo, resolve sim, viu minha filha? E Deus vai mostrar pra você como oração resolve. Fui-me embora. Passei o feriado todinho chorando, orando. Jesus, Jesus, faça alguma coisa. Quando foi segunda-feira que eu fui arrumar a menina, arrumei a menina pro colégio para deixar segunda-feira, não tava mais nem me lembrando de tudo que eu ia enfrentar outra vez. Quando eu tô arrumando a menina tá na mesa e disse, mamãe, me dê aí a faca. Eu disse, como é? Segunda-feira de manhã a menina tava falando normal. É professora do IF, de língua portuguesa e literatura. Eu mandei meu tabaco. E eu disse, como é, minha filha? Ela disse, a faca, mamãe. Eu disse, Midian, você tá falando normal, filha? Ela disse, tô. Faca, foca, fita, Fátima, eu sei falar. Aí eu disse, minha filha, quando foi isso? Ela disse, eu não sei. Sei que eu sei agora, eu sei falar direito, né, mamãe? Ei, lá vai eu, ó, de manhã pra escola. Sabe quando Deus enche você da glória? Rei, tchou, pá, tou, comanda, receba cura no arraial. É cura, é cura, é cura. Vai ter testemunho para contar. O Deus já entrou em cena. Lá vai eu, ó, porque Deus, pastor, eu digo isso com humildade da minha alma, com temor e tremor. Deus dá-se uma envergadura no espinhar da gente de crente e bota a gente para entrar nos cantos assim, ó. Não é orgulho não, é só Deus. Não é pose não, viu? É graça. Não é soberba não, viu? É sabendo de quem é e a quem pertence. Cheguei na porta do colégio, a mãe tudo entregando a menina, aí ela veio. E aí, mãe? Pensou naquilo? Eu disse, pensei. E aí, quando vai procurar o fonoaudiólogo? Eu digo, primeiro você lembra que você disse que a oração não resolvia? Lembro. Fala aí, menina. Faca, fofoca, fita, tia Fátima. E a professora disse, ei, vem aqui. Chamou foi as outras para ver. Eu disse, minha filha, isso aí é só um pedacinho para você saber que o Deus que eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele não brinca em serviço não. Nunca mais diga que oração não funciona. Funciona. Tem alguém dizendo para você que não funciona? Funciona. Funciona. Hora que sai o negócio, hora que Deus vai destrinchar. E quando eu falo nesse texto, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque tem mulher que é tão casada com homem que são verdadeiro carrasco. Mas eu tenho uma vitamininha para carrasco, viu? Uma estratégia que Deus me deu uma vez. Tem uma irmã que ia para o matutino há muito tempo atrás. Eu sempre falo nesse testemunho dela. E ela era assim meio timidazinha. Quando o assunto era marido dela. E quando foi um dia ela disse, irmã Aparecida, era minha companheira de matutino. Irmã Aparecida, eu queria pedir a senhora oração pela situação lá em casa. Eu disse, o que é? Ela disse, olha, porque meu marido é uma coisa terrível. O homem é terrível. Quando ele chega em casa,
Se ele tiver tomado apenas uma bebidinha, por pouca que seja, a primeira coisa que ele chega logo me esculambando. Ele chega me acabando. Ele me bota, olha, ele diz que tem desejo de me ver apragatada no meio da rua, com a escânia passa por cima. Ele diz que eu vou morrer comendo fezes. Ele diz que é isso, que é aquilo. Eu disse, como é que é? Ele diz tudo isso. Diz. E você faz o quê? Eu choro. Eu disse, como é? Você chora? Peraí, minha irmã. Você vem dizer para mim que Satanás vai lhe afrontar desse jeito e você vai achar que Deus quer só que você chore? Eu disse, você chora. Ela disse, eu digo, pois Deus não quer só que você chore, não. E o que é que eu faço? Não, sei o que você vai fazer. Agora vamos fazer 15 dias de jejum, de oração. Todo matutino, nós estamos juntas. Você entrega o seu jejum na sua casa, eu entrego na minha. Tá certo? Ela disse, tá certo. Começou ela na casa dela e eu na minha casa. Antes dos 15 dias, ele chegou em casa, tinha tomado umas birinaitas, como a gente gosta de dizer. Chegou em casa, irmão, uma mão assim de 140 quilos ou mais. Ela menorzinha, mais franzina. Chegou em casa, ela disse que ele começou a esculambar ela da área. Ela disse que passou pela porta e foi trancando. Ela se trancava tudo com vergonha dos ouvintes, os vizinhos escutar. E quando foi trancando, ele foi dizendo isso, aquilo outro. Ela disse que lembrou do que eu tinha dito. Que eu disse, Deus quer te dar autoridade sobre essa situação. E quando ela disse que ouviu, lembrou daquilo que tinha ouvido, ela disse que levantou as mãos para o céu e disse, Deus. Ela disse que quando disse Deus, parece que tinha um fio descascado que ela tocou. Ela disse que foi uma coisa assim que veio do céu sobre a vida dela. Ela disse que começou a disparar em língua e saiu disparando em língua. Entrou num quarto dos filhos, saiu, entrou no outro quarto, pegou o corredor, foi lá no terraço, passou pela cozinha, veio para a sala. E ela disse que era uma alegria do céu, uma língua que Deus deu a ela. Ela disse que uma alegria, um enchimento do céu. Ela disse que quando ele acabou de dizer que ela ia morrer comendo fezes, ela só me lembrou do que eu tinha dito. Ela disse que quando veio de lá no tirinete, no de língua, quando procurou, cadê o homem? Veio pra sala, o homem não estava. Ela foi na porta, conferiu, disse, a porta está fechada por dentro. Não tinha como ter saído, que a porta está fechada, ele está por aqui. Passou pro quarto dos filhos procurando, o homem não estava. Foi no quarto dela, o homem não estava. Foi no terraço, o homem não estava. E ela desaparecida, eu cacei. Eu digo pros irmãos porque eu era dentro da casa dela. A gente morava no mesmo bairro na época. Ela desaparecida, minha irmã Aparecida, a senhora acredita que ele estava aqui? Quando eu olhei, irmão, eu posso dizer, não era mais do que isso, a brecha entre o armário e a geladeira. E eu disse, minha amada, ele coube aí dentro. Ela disse, não sei como, mas ele entrou. E entrou de ré. Deus quer te dar graça, autoridade para fechar a radiola do inferno. Vai ser fechada. Demerito, mandeca. Seu Ramanei Biaçô, ele é grande. E ela disse, quando foi voltando que viu ele, disse, o que você está fazendo aí? Diz que ele com a mão nos peitos. Por que você foi para aí? Ele disse, com medo. E ela disse, com medo de quê? Ele disse, eu sei que naquela hora que você levantou a mão, eu vi 2 bolas de fogo nos seus olhos, e me deu logo medo, eu fiquei com medo. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus da igreja, é o Deus da igreja, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de Ezequiel, é o Deus que atravessa com você o vale. Eu me lembro de um vale que minha irmã Fátima passou, e eu quero abrir o parênteses para contar esse testemunho. 4 meses antes dela ser diagnosticada, Deus começou a me despertar para mim orar por ela no matutino. E toda vez que eu acordava era aquela sede de orar por ela. E eu ia para o matutino orando por ela, e comentei até com aquela mesma irmã que ia comigo. Eu disse, irmã, não sei o que está para acontecer, mas toda vez que eu acordo de madrugada, a primeira pessoa que vem na minha mente é minha irmã Fátima.
Eu estou dentro do contexto da afronta. Eu estou dentro do contexto das promessas assombrosas de Deus. E eu orando, e quando foi 4 meses depois do período que eu tirei para orar por minha irmã, chegou o diagnóstico. Fátima está com CA. Um CA no útero, está indo para Fortaleza. E quando eu soube, eu me lembro bem que eu estava numa casa de praia, junto com minha sogra, minhas meninas tudo pequenas ainda. E eu estava numa casa de praia, lá em Baixa Grande, em Areia Branca. E eu me lembro que tinha um corredor bem grande. Na hora que eu escuto a notícia pelo telefone, nesse tempo não tinha WhatsApp não. Na hora que eu escuto a ligação, eu pego aquele corredor e no meio do corredor eu me ajoelho de frente para a parede e começo a chorar. E quando eu me ajoelho de frente para a parede e começo a chorar e orar, Deus diz assim: mulher, por que eu estava te acordando pela madrugada? Por que é que eu estava colocando no teu coração o propósito de orar por ela? Levanta, enxuga as tuas lágrimas, porque tu és a única crente da família e a tua família vai precisar da tua força. Eu me levantei, no outro dia já vim embora para dar assistência para minha mãe. Chegou o dia da cirurgia. Escute o que é promessa assombrosa. Eu trabalhava no escritório de contabilidade dela na época, e lá tinha uma outra funcionária já antiga que era envolvida com negócio de espiritismo, com negócio de despacho, com essas coisas por aí. Estou eu na minha casa, quando de repente ela entra, no dia da cirurgia da minha irmã, ela entra. Era juntinho, era vizinho, a casa e o escritório. Ela entra com uma vela branca na mão e disse: a senhora tem colônia verde? Olha como Satanás é terrível. Quando eu digo que a tropa do inferno é atrevida, porque é atrevida. A tropa do inferno é atrevida. A senhora tem colônia verde? Aí eu disse: tenho. Perfume verde? Ela disse: sim. Eu disse: tenho uma colôniazinha que eu uso aqui, caseira, que ela é verde. Por quê? Ela disse: não, porque eu preciso banhar esta vela, porque eu vou acender para o espírito de fulana, sei lá o nome do demônio que ela ia acender, porque ele vai, sua irmã entrou agora na sala de cirurgia e o espírito de fulana vai entrar lá para fazer a cirurgia. Eu olhei para ela e disse: como é que é? Ela disse: não, é porque eu quero banhar essa vela e eu vou acender lá no escritório, porque o espírito de fulano de tal, eu não vou falar nome do demônio aqui, quando estou aqui falando nome do demônio, estou aqui falando nome de Deus. E eu vou acender lá. Irmão, eu fui tomada assim, sabe? Eu olhei e disse: mas Satanás é muito atrevido. Vim pedir perfume de crente para despacho. Quando eu disse isso, ela ficou envergonhada. Disse: não, se ela não dá, se a senhora não quiser, não dá. Eu digo: mas eu não dou mesmo. Sabe por quê? Porque lá não vai entrar cão nenhum, não. Eu já orei. E quem vai entrar lá é o meu Jesus. É Ele quem vai entrar lá. É Ele. Ela saiu bem ligeira, mas na hora que ela saiu, me deu aquela revolta, sabe? Aquela coisa. Dá licença, meu filho. Não mexa comigo, não. Porque quando mexe comigo, porque eu fico invocado, aí que eu fico crente. Aí que eu fico crente. Ela saiu, eu me ajoelhei no pé da cama. Eu disse: mas Jesus, tu permitiu que Satanás viesse com história de vela para minha casa. Aí me ajoelhei e disse: olha, Jesus, a minha irmã entrou agora no centro cirúrgico, eu já venho orando, apresentando ela, mas eu preciso que tu coloque um anjo ali. Eu preciso que tu faça algo tremendo. Eu preciso que tu faça algo que somente tu pode fazer. Eu não sei como, mas eu preciso saber que a tua presença está naquele lugar. E na hora que eu terminei de orar, que eu fui me levantando pela cama, Deus disse: eu faço. Só isso. E está feita até hoje. Ainda está viva, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Quando ela disse isso, Deus disse isso, ela foi embora, passou uma semana entufada comigo. Não se preocupa com isso não, irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus agir. E aí, irmão, passou o resto do dia. Quando foi por volta assim de 1h30, 2h da tarde, que terminou a cirurgia, minha irmã Carminha, que estava lá, ligou para a mamãe. E eu chorei no telefone, mamãe me contando: minha filha, sua irmã disse que a cirurgia foi um sucesso. Ela disse que o médico chamou ela e disse: eu não sei o que é, mas tinha algo diferente hoje nessa sala cirúrgica. Nem os instrumentos eu precisava pedir. As instrumentistas, só com o olho elas já entendiam o que eu queria. Era uma paz tão grande. E eu disse: mamãe, era Jesus no recinto. Quando ele está no recinto tem renovo. Quando ele está no recinto tem alegria. Quando ele está no recinto tem provisão. Quando ele está no recinto tem resposta. Aguarda, porque o Jesus do recinto está entrando ali. Mulher, ele vai entrar na tua casa, vai alargar a porta e tu vai ver coisa linda que Deus vai fazer naquele lugar. Se prepara, porque o homem vai entrar por uma porta. E a porta que o homem vai entrar é porta para crente, mas Deus vai abrir para ele, descrente, para lá ele tem um encontro com Deus. E tu vai contar aqui. Eu fiz um voto há muitos anos atrás. E no meu voto, foi um voto quase como que de Jefté, meio precipitado. Eu disse: Senhor,
de onde vier o convite para mim ir, que eu nunca tinha ido, pela primeira vez eu vou fazer tudo para chegar. Só que naquele ano o governo do estado do Rio Grande do Norte instituiu para os professores, eu sou professor, e ele instituiu para os professores um vestibular entre professores. Mas eu estava readaptada, trabalhando em secretaria. Podia ter uma outra formação, mas tinha que ter o curso de pedagogia. E ele abriu as inscrições para esse curso. Ou seja, não ia ser um vestibular entre pessoas comuns, ia ser um vestibular muito concorrido entre professores. Como elas gostavam de dizer lá na escola, só vai ser o grupo dos titãs. E eu readaptada, fora de sala de aula. Mas me matriculei porque eu precisava ter o curso de pedagogia, mesmo que tivesse qualquer outro curso. Mas eu tinha feito um voto, e meu voto com Deus e a obra sempre foi prioridade na minha vida. E o voto que eu fiz com Deus, eu disse: Senhor, eu não sabia que aquele ano ia ser o ano do vestibular. De onde vier o convite, pela primeira vez eu faço tudo para chegar. Era uma bênção que eu estava querendo do Senhor. Fiz esse voto, Deus me abençoou, me deu vitória e eu quis cumprir. E aí começou a chegar os compromissos, tudo de lugares muito longe. E naquela época não se tinha, a igreja não tinha a facilidade que tem hoje de passagem aérea. Era tudo muito difícil. Andar de avião naquela época era coisa muito difícil. E eu me lembro que muita estrada e muito compromisso. E eu inscrita no vestibular. E quando foi um dia, eu cheguei na escola e falei para as minhas companheiras professoras. Eu disse: e aí? O que é que estão dizendo? Como é que vai ser o vestibular? Ela está parecida, ó. É o vestibular mais concorrido que houve até agora, nos últimos 10 anos. E eu falei: ela disse: mas você se inscreveu? Eu falei: me inscrevi. Ela disse: pois está difícil, viu? Porque assim, nós que estamos em sala de aula, que estamos sempre em dia com os conteúdos, a gente está tendo dificuldade por causa do edital que saiu. Imagine você, né, que está fora de sala de aula um tempão. E eu disse: pois não é? Ela disse: pois é, eu tô fazendo cursinho. Você tá fazendo cursinho? Eu falei: não tô tendo tempo, não tô fazendo cursinho. Ela: pois é, eu tô fazendo, fulana tá fazendo. Tinha 5 inscritas na escola comigo. Eu e mais 4. E eu disse: pois é. E me lembro que quando cheguei num congresso no Tocantins, a minha filha mais velha chegou pra mim e disse: mãe, mulher, eu tenho uma coisa difícil pra dizer à senhora. Porque a senhora vai passar nesse vestibular, não, mãe? Eu disse: vou não, minha filha, por quê? Eu preciso passar. Ela disse: mãe, não vai não. Mamãe é altamente concorrida. Eu tava dizendo aqui em casa, papai. Um povo tudo estudando, um povo tudo em cursinho. Mamãe com história de viajar, de pregar. Manhinha, o povo tá queimando pestana, tá estudando. Isso aqui que eu conto não é para que os jovens. Isso foi a minha realidade. A sua, que tá podendo estudar, estude. É bom sempre fazer essa ressalva. E ela disse: mãe, é altamente concorrido. E eu disse: meu Deus. Ela disse: mamãe, olha, mas já imaginou como vai ser o peso da redação nesse vestibular? Porque a senhora sabe que o que decide o vestibular é a redação. Aí imaginou qual vai ser a redação? A senhora já era para estar no cursinho, porque nos cursinhos sempre existe macete, sempre existe isso, aquilo, outro, aquela coisa, aquele papo de jovem, né? Eu entrei pro quarto. Todo mundo foi dormir, dei de jantar o povo, tinha chegado cansada. Falei: Senhor, nem dormir hoje eu posso. Ainda me lembro, irmã Iraci, que eu peguei um bocado de livro. Sabe aquela hora que você quer salvar o que não tem como salvar? Peguei um bocado de livro, botei em cima e eu olhei um pedaço de outro. Quando eu pensei, eu já não estava mais sabendo o que tinha lido, aquele alvoroço. E ela disse: mãe, o vestibular é agora, nesse fim de semana. Se ela chega na segunda-feira, como a senhora vai passar? E eu tentando ler alguma coisa de Jesus, agora tá sem jeito. Só tu. E eu comecei a orar, todo mundo dormindo e eu orando. E eu disse: Senhor, tu sabes que eu não estava brincando. Tu conhece a minha história, passado, presente, futuro, tudo ao meu respeito, tu sabes. Mas, Senhor, eu queria muito passar, eu preciso passar, mas seja feita a tua vontade. E tô eu lá orando. E ainda sabe que a oração, o que eu gosto da oração, porque a oração ela te dá ousadia que você não teria fora dela. Deus bota você para orar pelas umas coisas esquisitas. Quando Deus botar você para orar pelas coisas esquisitas, é porque Ele já estava colocando o desejo. A Bíblia diz que Ele opera o querer e o efetuar. Tô eu lá orando, quando de repente eu tenho aquele sopro do Espírito. E a redação. Eu disse: ô Senhor. E eu já vi assim a cena. Aqueles fiscais chegando com aqueles sacos lacrados e passando estilete para tirar as provas, não é assim? Eu já vi a cena, eu disse: Senhor, aquelas provas vão chegar domingo ali lacradas. Mas tu estava na hora que elas foram confeccionadas. Eu já vi a cena, eu disse: Senhor, aquelas provas vão chegar domingo ali lacradas. Mas tu estava na hora que elas foram confeccionadas. E eu comecei a ganhar marra na oração. E o Espírito de Deus vai nos dando asa e a gente vai voando os projetos de Deus. Deus já lhe deu asa para você voar os projetos assim já? Oh, aleluia. E lá para as tantas na oração, de repente veio aquele desejo de Deus: se tu quiser, tu pode me revelar o tema da redação do vestibular.
É muito atrevimento eu pedir isso, mas se tu quiser, tu me revela. Namacho, eu tô contando pra quem é crente. Eu tô contando pra quem é crente. Chegou o dia da prova. Orei, fui dormir. Quando eu fui dormir lá para as tantas, eu escutei assim, um bocado de vozes falando. Aí uma se sobressaía no meio daquele horror de vozes e dizia assim: a importância do dever de casa. Fui no banheiro, voltei. E o que é? Deus é tão misericordioso que a gente ora. E depois a gente fica fraquinho, né? Assim. Eu voltei e disse: o que será que é isso? No outro dia já era, e eu orando. No outro dia já era, já tinha passado a semana, já era o dia da prova. E aí eu fui, quando cheguei lá, que eu disse: eu vou primeiro para a redação, porque eu faço a redação com calma, e depois eu esquento a cabeça com o resto. E o que eu fizer, tá feito. Quando o fiscal abriu, que entregou as provas, eu corri para a redação. Quando abri, estava lá: a importância do dever de casa. Quando eu olhei, eu só acreditei porque eu estava com a prova na mão. Eu disse: Espírito Santo, tu não revela nada sem propósito. Chega aqui. Agora é tu e eu e tu. Vai dar certo esse negócio. Fiz a redação todinha, fui pro restante da prova, respondi, preparei meu gabarito e entreguei. Cheguei em casa, tá aí o marido. Cheguei em casa, fui entrando cheio de fé. Sabe quando Deus lhe dá aquela marra de fé? Você chega, levanta o pescoço. Não é soberba não, meu filho, é a alegria de ser amada. Não é soberba não, é a alegria de ser crente. Não é soberba não, é a alegria de ser cuidada, zelada por papai. Trabalhador, briaço. Meu esposo trabalhando no comérciozinho que a gente tinha. Ele disse: minha filha chegou. Tá dando agora aí no rádio. Foi um dos vestibulares mais concorridos. Não sei quanto ele disse lá na época. Não sei quanto pra uma vaga. E aí, gostou da prova? Eu disse: é quanto pra uma vaga? É tanto pra uma vaga. E eu disse: diminua um aí, porque fica o restante pros outros. Uma é minha. Ele olhou pra mim assim. Ele gosta de fazer isso comigo. Que é isso, irmãzinha? Eu digo: uma é minha. E ele disse: tá com fé assim? Eu digo: fé, certeza, convicção. Uma é minha. E ele disse: por quê? Eu disse: meu filho, você já viu o Espírito Santo revelar nada sem propósito? O Espírito Santo não é amostrado de estar fazendo as coisas sem propósito, não, meu filho. Ele é santo. Ele tem alvo. Ele tem projeto. Ele tem plano. Ele tem propósito. Lá vem o resultado. A mulher estava nos primeiros 10 colocados. Oh, aleluia. Cheguei na UERN, primeiro dia de aula foi uma comitiva da universidade dar as boas-vindas em sala aos acadêmicos. Quando entraram na minha sala, eu disse: olha, a gente tem um motivo duplicado de estar nessa sala. Aí todo mundo para. É porque a gente está passando em todas as salas, mas aqui na turma H a gente tinha que vir. Porque o primeiro lugar da redação do vestibular desse ano é dessa sala. Quem é a senhora Maria Aparecida da Silva Borges? Eu digo: sou eu. Parabéns, a senhora foi o primeiro lugar no tema da redação do vestibular. Oração descortina. Oração revela-se Deus de maneira extraordinária. Prepara para viver o novo. Prepara para ter as revelações de Deus. Prepara para ver Deus falar em sonho e cumprir na íntegra. Deus me deu uma experiência tremenda no ano 2012. Minha filha Midian, minha primogênita, estava grávida, meu primeiro neto. Gravidez normal, tudo marcado por parto em Mossoró. Mês de julho de 2012, final de julho de 2012 para a primeira semana de agosto seria o parto. E eu tenho um congresso que eu já saio dele num julho, já agendado para o outro julho. Há 18 anos que é em Teresina. 18 anos que eu prego nesse congresso. E aí quando ela falou: mãe, tô aqui, já, a minha médica já marcou a data do parto. Eu falei: deixa eu olhar, porque é para mim não assumir nada.
E quando ela me disse, mamãe, vai ficar no finalzinho, nos últimos 10 dias de julho para os primeiros dias de agosto, eu digo, então tá ótimo, porque dá para me atender somente Teresina, porque já está tantos anos que elas me querem lá, então é uma afinidade muito grande que a gente já tem. E ela disse, tá certo. Só que aconteceu um problema, de última hora ela teve uma diabetes gestacional, a coisa complicou. E a médica disse, eu não posso fazer seu parto aqui em Mossoró, porque vai precisar, o seu plano de saúde não tem UTI neonatal, e a criança pode vir precisar de UTI. Vou mandar você para Natal. Agora imagine o que é uma gestante chegando numa capital, caindo de paraquedas sem nenhum médico querer fazer o parto, porque ela não tinha sido acompanhada por nenhum médico. Foi isso que aconteceu com minha filha. E o que foi pior para mim, devido ao problema, o parto teve que ser antecipado e caiu justamente na data que eu estava viajando para Teresina. E eu disse, mas minha filha, como é que pode um negócio desse? Tanto que eu programei para estar, porque toda avó quer estar no nascimento do primeiro neto, sim ou não? Toda avó. E eu disse, tanto que eu programei, eu não assumi nenhum compromisso, só esse. E caiu justo nesse dia. Resultado, ela foi para Natal mais o marido, para ter o bebê, e eu fui para o aeroporto de Fortaleza, que na época o aeroporto de Mossoró não funcionava. Fui pegar o voo para ir para Teresina. Estou eu lá no aeroporto, estou dentro do contexto da sua descendência. O que Deus tem com você e com os seus. Você precisa ter o conhecimento que quando Deus ouve as orações, aleluia, Ele estabelece também propósitos, projetos, planos com a nossa descendência. E estou eu lá no aeroporto preocupada, aí liguei para ela, minha filha aí, já estava com 2 dias que ela estava em Natal. Ela disse, mãe, eu estou aqui. Eu falei, hoje com a assistente social do plano de saúde, nenhum médico quer me assumir, porque ninguém quer uma gestante com problema em cima assim da hora para pegar. E eu disse, você tem que dizer a ela que seu marido é militar, e vocês pagam um plano de saúde caro e tem que ter um médico para lhe dar assistência. O aeroporto em pleno julho, o aeroporto de Fortaleza, cheio de gente embarcando, desembarcando, a praça da alimentação lotada. E eu sentada, tinha acabado de almoçar, estava chupando um picolé como sobremesa. E aquele aeroporto entrado, gente indo, gente vindo. E eu apavorada, eu disse, minha filha, você tem que falar. E dei aquela bronca de mãe, né? Tem que falar sério, porque ela é bem mansinha, né? Eu tenho que falar sério, bota seu marido para ele falar, porque a médica disse que você tem que ter esse parto agilizado, então tem que acontecer isso e tal. Desliguei. O coração ficou disparado. Eu disse, Jesus, meu coração. Tanto que eu programei para estar no parto da minha filha, tanto que eu programei para viver esse exemplo, esse momento. E agora está aí, Senhor, um problema desse, essa criança, esse sujeito precisar de UTI no Natal. E estou eu lá na praça de alimentação, sentada, conversando com Deus, só no coração, quando de repente, no meio daquela multidão, lá veio um rapaz bonito. Irmãs, era bonito. Até hoje eu não sei, irmã, se era gente ou se era anjo. Não sei. Eu não sei se era gente ou se era anjo. Sei que veio na minha mesa, colocou as mãos e disse, tem uma palavra de Deus. Deus manda dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Deus manda dizer, mulher, que tem tomado conta das tuas 3 filhas. E por que temes tu agora que Ele não vai cuidar do teu neto? Fica tu sabendo que Ele vai preparar toda a equipe. É do jeito dEle. Acalma teu coração. Vai naquele lugar. Diga que eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Irmão, quando ele terminou de falar comigo, eu fiquei procurando um moço. Do jeito que ele veio, no meio da multidão, de repente eu procurei ele. Irmão, eu rodei naquele aeroporto, não vi mais o rapaz. Eu disse, Jesus. Peguei o telefone, liguei para minha filha. Falei assim, minha filha. Ela disse, o marido atendeu, disse, ela está aqui chorando. Desde a hora que falou com a senhora deu uma bronca nela, ela está chorando. Eu digo, pois me deixe eu falar com ela, porque agora eu estou calma. Oh, aleluia. Diga para ela que Deus vai preparar a equipe. Diga para ela que vai ser um parto abençoado. Diga para ela que eu vou para Teresina na certeza de que Deus vai fazer. E digo mais, irmão, eu fui e voltei. Cheguei em casa de noite, meu esposo disse, minha filha, estou com a mala arrumada, arruma a sua e vamos viajar para Natal 4 horas da manhã, que o parto em Midian é amanhã cedinho. Ela disse que entrou numa sala de um médico, ele olhou para ela e disse assim, você está rodando aqui atrás de alguém fazer? Botou a mão na barriguinha dela e disse, para mim você entrou em trabalho de parto agora. Chamou a secretária, cancela a minha agenda de amanhã porque eu vou fazer o parto dela.
Ela disse: mãe, na sala de cirurgia eu adormeci ouvindo eles falar de ECC, eles falando de Jesus, eles falando disso, daquilo outro. Deus preparou a equipe. Ei, você tem um Deus que cuida da sua descendência. Levantou-se uma calúnia contra aquela esposa de pastor. E a mulher começou a sofrer. E eu morava lá no conjunto Janduís 2. Hoje é perto, dentro de Açu. Mas naquela época era fora praticamente da cidade. Eu morava lá. Midian, só tinha Midian. Eu levava Midian no bebezinho conforto, descendo aquele estirão a pé. E subindo a pé para ir para o culto. Quando levantou-se aquele burburinho na igreja, irmã Elisama, uma mulher de oração, estava orando. E quando foi um dia, no pleno ciclo de oração, ela se levantou e disse: Deus me mostrou uma foto na hora que eu estava orando. E o Senhor me mostrou a foto de todos que Ele vai colocar em julgamento. E na hora, uma irmã lá, que sempre tem aquela mais atrevida do que as outras, disse: se Ele mostrou, diga. Ela disse: eu não ia dizer não. Mas como a senhora me desafiou para que a igreja saiba quem é Deus, Deus me mostrou que a senhora vai sair daqui. A senhora vai sair daqui. E ela disse tudo. Eu, nova convertida, achei aquilo tão interessante, assustador. E ao mesmo tempo eu digo: tá, eu quero ver de como brota esse negócio. Criou aquele clima. Ela disse: estou dizendo porque o Senhor me mostrou e eu fui desafiada. Mas senão eu não diria. Ela é uma mulher de Deus. Aprendi muito com aquela mulher. E quando o povo saiu, eu fui para pertinho dela, que eu sempre gostei. Eu trabalho com ciclo de oração, mas eu toda a vida gostei da turma do Cofó. Desde novinha eu gostava das mulheres mais velhas, das mulheres de ciclo de oração. E ela era dirigente de ciclo de oração, mulher do pastor. E eu me encostei perto dela e disse: irmã Elisama, o que foi aquilo que a senhora viu? E ela disse: minha filha, visão é um dom. E eu disse: e como é assim? Ela disse: é um dom, minha filha. Você quer? Eu disse: não, que eu tenho medo de que Deus possa me mostrar. E ela disse: visão tem isso. Deus não só mostra coisa boa, não. Tem hora que Ele mostra coisa pesada. E eu disse: não, eu quero só saber mesmo assim como é o dom. E fui para casa. Os meses foram se passando. Eu estou dentro desse contexto aqui, que Deus tem muitos meios de exercer julgamento. Naum sabia tanto que olha o que Naum faz. Do versículo 3 ao versículo 6 ele diz assim: aleluia. Ele repreende o mar, ele faz secar, ele mingua os rios, desfalece Bazom, desfalece o Carmelo, desfalece a flor do Líbano e se murcha. Os montes tremem, os outeiros se derretem, a terra se levanta, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Sabe o que é que Naum está dizendo? Não brinco com esse Deus não, viu? Que ele derrete monte, ele bota rocha para demolir, ele muda Bazã, ele muda Carmelo. Ele é Deus que tem fogo, ele é Deus que faz os outeiros se derreter, a terra se levanta e se aquieta diante dele. Ele é poderoso quando ele quer exercer juízo. Aí me diga aqui, vale a pena eu querer fazer vingança? Vale não. Vale não. Vale a pena eu querer me vingar? Vale não. Eu ganho mais chamando esse Deus aqui que derrete monte para entrar no negócio. Eu ganho mais chamando este Deus aqui que repreende o mar para entrar neste negócio. Aleluia, glória. Sabe, irmã Elisama? Aquela mulherzinha humilde de pastor de campo, Assum, na época era um ovinho, pequenininho. Os meses foram se passando. De repente começou a soprar um vento dentro da igreja. Como? Um vento de mudança. Deus não disse que ia tirar? Deus não disse que vai tirar, meu filho, não tem quem fique. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quando Deus diz que vai tirar, não tem quem fique. Agora também, quando Ele diz que vai botar, não tem quem tire. De repente, uma daquelas que estava, chegou a transferência do marido dela, a mulher morava em Açu, rebolaram o marido da mulher lá para São Paulo. De repente, o marido de outro teve um desajuste lá, o marido foi embora para a banda da Paraíba, deixou ela com o menino, com tudo, ela pegou os meninos e foi atrás dele, até hoje eu não sei se ela está por lá. E Deus começou a mover as coisas. Mas no meio daquelas 6 que Deus tinha mostrado no quadro, tinha uma velha, já de mais de 80 anos. Eu disse: agora, depois as 5 voou fora. Eu disse: agora essa velha aí
Isso aí não tem condição, não. Mulher dessa aqui. Mas, olha, o meu engano, aquela ali que era mais fácil de eu tirar, né? Que era velha. Mas a gente não é humano, né? Falho, fraco. E eu disse, meu Deus, a velha dura. Eu chegava na igreja, ela era bem, sabe, dessas que querem enfrentar mesmo pastor. Que tem crente atrevido, irmão. Tem crente que não cultiva a ousadia de Deus, não. Mas atrevimento é com ele mesmo. Ele não é bazuca do céu, não. Ele é metralhadora do inferno mesmo. E aí, eu olhava para ela assim, ela passava potof. Aí que ela fazia questão de ir para os cultos. E eu dizia assim, só do meu coração. Eu dizia, ei, Jesus, eu estou aguardando. Só falta ela. 5 tu já tirasse. Agora me explique. Como é que uma pessoa nasce em Açu, se cria em Açu, casou em Açu, teve os filhos em Açu, com 83 anos de idade, deu rejeição de clima. Começou a adoecer de repente. A filha levou para o melhor especialista de Natal e não deu certo. Levou para o melhor especialista de Fortaleza. E toma exame, toma remédio, tome isso e toma aquilo. Talvez se ela tivesse arrependido, tivesse chamado a irmã Elisama, talvez tivesse até ficado na cidade, né? Mas tem gente que é um martelo de Deus batendo e ele dando duro. Não adianta dar um de duro quando o martelo de Deus bater, não. Quando o martelo de Deus bater, você se arrase logo, peça perdão que é melhor. E vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Quando foi um dia, o médico de Fortaleza mandou fazer um bocado de exame lá. Quando chegou, olhou para a filha dela e disse, olha, é o seguinte, se a senhora me ouvir, a sua mãe ainda vai viver uns anos. Mas se não me ouvir, a sua mãe não vai viver. E a menina disse, doutor, só quero que o senhor diga o que a minha mãe tem. Rejeição de clima. Aí, a menina dela disse, mas doutor, ela nasceu nessa cidade que a gente mora, em Açu. Se criou lá. Oi, moça, teve nós estudando. Ele disse, eu também nunca vi rejeição de clima dar nessa idade. Mas nela deu. Ou tira ou morre. Epa! Que aço! Aprenda a entender que Deus é poderoso para executar juízo. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi. A gente lê já o texto. De uma experiência que eu vivi com Zelito, meu irmão. Na época ele era alcoólatra. E eu andando na casa de minha mãe, ela contou algumas coisas que ele fazia, que ele dizia com ela. Não sabe que quem é alcoólatra, bebe, diz o que não deve. E aquelas palavras que ele disse com minha mãe me feriu muito. E eu fui orando, e eu voltei para casa orando, e eu dizendo a Deus, Deus, onde é que está tanta oração? Onde é que está tanta oração? E eu me lembro que eu fui para o culto e me sentei no último banco. Naquela noite eu não queria ser vista. Até a irmã que eu passava na casa dela nessa noite, eu não passei. Eu queria ir só, eu queria ficar só e eu queria voltar só. E aí, quando terminou o culto, eu acho que talvez eu até tenha contado já isso aqui, eu apressei o passo para mim ir embora, porque eu sabia que a irmã estava no culto e eu não queria companhia de ninguém. Sabe aquele dia que você quer ficar só? Eu apressei o passo, e quando eu fui descendo, né, um alto que tem assim, lá no Alto São Manuel, no caminho da minha casa, próximo ali, a caerne do Alto São Manuel, eu escutei a voz da irmã atrás, me chamando. E eu disse, meu Deus, eu não acredito. E sentei naquele culto e o culto foi uma bênção, mas nada daquele culto falou comigo. Mas não é porque Deus não falou. É porque o meu coração estava tão sobrecarregado de preocupação com o problema, eu focava tanto naquilo, que eu não ouvia a voz de Deus. E aí, quando eu estava naquela arrumação de ir embora apressada, aquela irmã acelerou o passo e ela ainda disse assim, vai tão vexada hoje, vai tirar o pai da forca? Ela brincou. E eu pensei comigo mesmo, oh meu Deus, eu não acredito, essa irmã vem aí atrás de mim, hoje eu não queria conversa com ninguém, mas quando ela emparelhou comigo, o Senhor tomou ela no meio da rua, andando no meio da rua. Porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele fala na pia, Ele fala a gente varrer na casa, Ele fala a gente na carreira, Ele fala quando a gente quer se esconder, Ele fala, Ele nos acha e fala, né? Ele nos acha e fala. E quando ela se emparelhou, Deus tomou a boca dela e disse assim, se tu abrisse os teus olhos espirituais para ver ainda hoje o livramento que eu tenho dado aos teus por amor de ti. E eu recebi aquela palavra e disse, meu Deus, que livramento foi esse? E aí, quando foi uns 2 dias depois, eu andando na casa da minha mãe, ela disse, minha filha, você soube da situação lá do Abolição 4? Eu falei, não. Ela disse, seu irmão, bêbado, ia e tinha caído um fio de alta tensão e estava passando corrente no fio. E ele naquele fusquinha botou a mão para fora, pegou no fio, balançou, pipocou a rede toda e ele foi embora, não teve nada. E eu lembrei do que Deus tinha me dito, se os teus olhos se abrissem para ver os livramentos que eu tenho dado aos teus por amor de ti. Portanto, nessa noite, foque, aleluia, naquele que é, naquele que tem
naquele que faz. E aí eu me reporto ao ano de 98, foi a minha primeira viagem lá. Eu estou indo agora, pela misericórdia de Deus, já pela terceira vez. E no ano de 98 eu comecei, pastor, a viajar para Israel na sala de aula, no meu curso de teologia. Na sala de aula nós tínhamos uma professora de saudosa memória, Norma Lima de Santana, e ela era apaixonada por Israel. Ela já tinha ido 4 vezes. Uma mulher de Deus, mulher muito crente. E ela era uma das nossas professoras ali no curso teológico, e ela começou a falar de Israel. Então, ao ouvir a paixão dela e a maneira como ela falava de Israel, eu comecei a viajar para Israel na sala de aula. Ficava imaginando eu em Israel, professora, readaptada. Já viu o professor ganhar bem nesse país? Não ganha, meu filho. Professora, e para completar o quadro, readaptada, por causa de um problema na corda vocal, de tanto pregar e ensinar ao mesmo tempo. Então tive que me afastar de sala de aula e me afastei com perdas absurdas. E eu me aproximei um dia do birô dela e falei assim: irmã Norminha, sabe quando você chega perto de uma pessoa querendo perguntar o preço de uma coisa, mas você tem medo? Foi eu, naquele dia. Cheguei perto dela e falei assim: irmã Norminha, uma viagem dessa é muito cara, né? Cheia de dedos, que a gente, quando a carteira está vazia, a gente fica cheio de dedo. Aí ela olhou para mim e disse: é uma viagem muito cara, irmã Aparecida. E quando ela disse isso, eu já estava fazendo igual no exército, minha volta vou ver, né? Quando ela disse isso, aí antes que eu me virasse, ela disse: mas Israel não é para quem tem dinheiro, Israel é para quem tem desejo. Sabe como uma pessoa se apropria de uma palavra? Foi como eu naquele dia. E aí eu comecei a orar. Sempre que eu estava orando, eu dizia: Senhor, tua serva me disse que Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem tem desejo. E tu sabe que desejo eu tenho. E eu orando: Senhor, tu sabes que Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem tem desejo. E orando. E aí, quando foi um belo dia, eu estava em casa. E meu esposo estava doente, minhas meninas estavam doentes. Naquele tempo estava dando um surto grande, né? Não me lembro mais qual era o surto na época. Eu sei que era uma dessas viroses, mas não me lembro, já faz muitos anos. E eu fui para o culto de doutrina. Arrumei tudo e ajeitei tudo. Joatan disse: minha filha, pode ir para a igreja, faz dias que você não vai, a gente tudo doente. E quando eu olhei no relógio, eram umas 6h40, eu já tinha dado de jantar meu povo, tinha tudo ok, já tinha até arrumado louça e tudo. O pessoal tinha jantado cedo, ele disse: pode ir para o culto. E eu fui. E só estava escalado, e meu pastor Martim lançou a caravana. Primeira caravana que ia sair. Esse pastor, ele foi meu pastor por 20 anos na nossa cidade, e hoje é o nosso pastor presidente no estado, pastor Martim Alves da Silva, muito conhecido. E aí quando eu cheguei, ele tinha lançado a caravana, eu tinha visto uns cultos de doutrina atrás, e ele disse: quem quiser ir para Israel, venha terça-feira aqui que nós vamos ter uma reunião explicando. E eu lá no meu banco, no último banco que eu estava lá da igreja, eu falei assim: oh meu Deus, há tanto tempo que eu venho dizendo que Israel é para quem tem desejo, e eu não tenho condições de ir para essa caravana. E passou umas 3 ou 4 semanas depois que ele tinha lançado essa caravana, foi quando eu pude voltar ao culto de doutrina, porque o pessoal lá em casa estava tudo doente. E quando eu cheguei naquele culto, entrei, orei, me sentei. Quando eu me sentei, uma irmã bateu aqui nas minhas costas. Ela já dorme no Senhor, ela era proprietária de refinaria de sal ali em Mossoró. E ela olhou para mim e disse: terça-feira, aquela terça que o pastor marcou para ir a caravana para Israel, você nem veio. Eu cá comigo: você não sabe. E eu disse: é. E ela disse: depois do trabalho eu quero falar com a senhora lá fora. Eu falei: tá bom. E aí eu achava que era mais um convite, porque sempre que ela me convidava eu ia na congregação dela ministrar. Inclusive ela era presidente do departamento feminino da congregação dela e também trabalhava com ciclo de oração. E quando terminou, ficava muita gente na frente da central, ela pegou minha mão, saiu rompendo a multidão. E ela disse assim: por que você não estava aqui terça-feira
na caravana do povo que ia para Israel. Eu vim para essa reunião, porque a senhora não estava. E eu sempre fui uma mulher muito clara nas minhas coisas. Se existe uma mulher que não gosta de viver e nem de mostrar o que não é, eu sou uma. O povo nordestino, quantos nordestinos tem aqui? Dá um glória. Olha, tem nordestino aqui. Pense, pastor nordestino é uma coisa tão incrível que se você for nos Estados Unidos está cheio dele, na Suíça está cheio dele, no Suriname tem nordestino, Bolívia tem nordestino, Chile tem nordestino. Eita, que povinho que se espalha na terra nordestino, viu? E aí eu me lembro que quando ela disse isso, por que a senhora não estava? Eu falei, irmã, eu não estava porque eu não tenho condições de ir essa viagem. Só disse isso. Ela olhou para mim e disse, eu não vou essa viagem. E ela disse, não diga mais que você não vai, porque Deus me inquietou e eu vou pagar a sua viagem. Irmão, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu me lembro que tinha uma pessoa da família de Joatã que disse, como é que uma pessoa dá um dinheiro desse numa viagem dessa quando soube que eu ia, né? Esse dinheiro, a Today, uma moto Today tinha sido lançada na época. Esse dinheiro dá para comprar uma Today, ainda sobra dinheiro. Esse dinheiro dá para comprar uma Today, ainda sobra dinheiro. Dá para comprar uma Today. E Joatã veio me contar, eu disse, agora diga para ele que ficava difícil eu atravessar o Atlântico de Today, né? Tem que ser no avião, né, pastor? Tem que ser no avião. Irmãos, e aí, todos os meses essa mulher parava o carro na frente da minha casa para deixar o cheque da viagem. Todos os meses, todos os meses. E eu feliz, mas sabe quando Deus dá uma bênção a você, que você fica assim, pega e larga. Pega e larga. Porque não era só a viagem, tinha outras despesas também, né? Muita coisa, né? Para começo você tem que estar com todo um aparato de roupa a nível internacional, é mala, é luva, é cachecol, coisa que ia precisar lá na época do frio. E eu fiquei, e qual era o meu medo? Olha, gente, como é pequeno. Eu disse lá em casa, olha, passei ordem a todo mundo, as meninas, chamei tudinho, falei, não abre ninguém o bico para dizer que a mamãe vai para Israel. Vai que a irmã vai, não pode pagar até o fim. Aí depois que eu digo para todo mundo que vou e não poder ir, né? Aí fica feio na fita um negócio desse, né? Eu não gosto muito de tocar trombeta, não. E aí, passei a ordem a todo mundo. Ninguém conta. E tem mais, ameacei as meninas de peia. Eu tenho 3 filhas. E tem mais. Se eu souber quando vocês andou dizendo, vai para peia. Não sei como é que vocês chamam aqui. Peia é taca. No Maranhão também é taca. Aí, vai para taca, né? Então aí, ninguém disse. Mas aí começou, irmãos, o telefonema chegar. Ligaram para mim do Tocantins. Disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, a Pai do Senhor. Minha irmã, a gente ficou sabendo que a senhora ia para Israel. Eu disse, como é que é, irmão? Como é que o senhor ficou sabendo que eu vou para Israel? Se aqui na minha cidade ninguém está sabendo. Alguém me contou, a história era assim. Alguém me contou, não lembro quem. Mas a gente está ligando para a senhora, para saber do que é que a senhora está precisando. E eu disse, irmão, de oração. E ele disse, não, só oração sem ação não adianta. A senhora já comprou o seu jogo de mala? Irmãos, interessante as coisas de Deus. Alguém aqui está precisando ouvir isso, eu vou desenrolar o rolo completo. Para você entender que Deus, quando Ele promete as coisas, Ele não promete as coisas sem pensar nos detalhes. Eu tinha estado no consultório da minha pastora, que era esposa do meu pastor na época, ela era dentista. E lá no consultório dela tinha uma revista muito bonita. Uma revista nova, eu comecei a folhear, estava um lançamento lá de um jogo de mala primícia. Era linda, era o top na época. Um lançamento lindo de mala primícia. Aí eu olhando aquelas malas, né? Aí ela chegou, olhou assim, disse, bonita, né, irmã Aparecida, essas malas? Eu disse, demais, muito bonita. E eu disse,
depois eu vou tirar uma xerox dessa página. Eu já sabia que eu estava nessa trâmite de viagem para Israel. Eu disse, irmã Fátima, depois eu vou tirar uma xerox dessa página da sua... Naquele tempo não tinha história de celular batendo foto, não, irmão. Ainda era nas antigas, né? Então eu vou tirar uma xerox dessa página, dessas malas aqui, porque eu estou precisando depois comprar um jogo de mala. Aí ela disse, não, irmã Aparecida, não se preocupe não, isso é revista que fica aqui no consultório. Ela destacou a folha e me entregou. Eu falei, não rasga, não, leve. E eu saí com o recorte da revista, né, aquela folha. E estou eu lá orando, mas só, irmãos, que meus olhos se voltaram para a frasqueira do jogo de mala. Que a frasqueira era linda demais. Essa frasqueira eu dei ela um tempo desse, novinha ainda, conservada, couro, coisa boa. E os meus olhos eram na frasqueira. Eu pensava assim, eu compro um jogo de mala fraco, né? Não precisa ser primícia, mas pelo menos na frasqueira eu quero primícia. E aí estava orando um dia e apresentando Jesus, e eu procurei na minha cidade, não encontrava. Jesus, eu quero essa frasqueira. Jesus, eu quero essa frasqueira. Quando foi uma madrugada eu orando, o Espírito Santo falou assim, Aparecida, você está com a foto do jogo de mala e você fica pedindo a frasqueira. Sabe quando Deus dá um puxão de orelha em você? Você fica pedindo a frasqueira. E eu disse, Deus, não me dê asa não que eu vou. Pois eu quero o jogo de mala completo. E comecei a orar. E quando foi nesse dia que esse irmão ligou e disse, você já comprou seu jogo de mala? Eu falei, não senhora, pois a senhora vai passar em aeroportos internacionais. Vá na loja, procure saber quanto é o jogo de mala à vista. E não é para comprar qualquer um não, viu? A senhora escolha a primícia, ó. A senhora escolha um jogo de mala arrumado, primícia, porque a gente aqui quer lhe dar o jogo de mala. Eu disse, amém, irmão. Assim que eu souber de alguma coisa, eu ligo pro irmão. Anotei o número do telefone. Nesse tempo não era, na época, telefone residencial. E um dia eu vou passando numa loja e eu vejo o jogo de mala, justo o que eu tinha visto no encarte da revista. Já bem uns 2 meses depois, tinha chegado na minha cidade. E aí eu entrei na loja. Quando eu entrei lá, comecei a olhar a mala. Meus olhos eram pequenos para caber tanta coisa linda. E aí eu me lembro que olhei, estava tudo ali. Estava grande, estava média, estava pequena, mas não estava a frasqueira. Aí eu falei, moça, e ela tem uma frasqueira, não tem? Cadê a frasqueira dela? Que olhei, estava tudo ali. Estava grande, estava média, estava pequena, mas não estava a frasqueira. Aí eu falei, moça, e ela tem uma frasqueira, não tem? Cadê a frasqueira dela? Aí a moça disse, olha, a frasqueira dela era tão cara, quase o preço de uma mala dessa, que uma senhora que se interessou e a dona da loja achou por bem vender a frasqueira separadamente. Eu falei, ela falou, mas se a senhora quiser eu faço a conta para a senhora. Eu digo, faça quanto é que dá essas peças aqui à vista. Quem não tinha dinheiro para comprar nem a praça, comprando à vista, né? Aí ela fez a conta, eu liguei para o irmão, disse, ele depositou o dinheiro, fui lá, comprei, saí da loja com aquele jogo de mala, faltando a frasqueira. E no meu coração eu dizia, Jesus, eu queria tanto aquela frasqueira. Só para Jesus. Nunca ocupe banquinha do ciclo de oração ou púlpito para contar o que você necessita na sua vida. Não faça isso. Deixa que o Deus que te contempla no secreto, Ele suprirá todas as suas necessidades por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí foi passando, irmãos, e começou a chegar ligações. Irmã Aparecida, um dia me ligaram de São Paulo. Irmã Aparecida, Pai do Senhor, Pai do Senhor. As obreiras da região sudeste souberam que a senhora vai para Israel. Falei, minha irmã, como é que essa história está se espalhando desse jeito? Não, foi alguém que nos contou, não lembro quem, mas alguém contou. E assim a história foi se espalhando. E quando foi um dia eu estava lá em casa, lembro-me como hoje, lavando o terraço, quando entrou uma irmã chamada Lili. Irmã Lili, essa irmã, eu conheci ela só do curso teológico.
E ela entrou dentro de casa e disse: estou entrando. Eu falei: pode entrar, eu estou aqui no terraço. Eu fui largando lá e vim atendê-la. E ela olhou para mim e disse: tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ela está admirada que nunca me viu na sua casa, né, irmã Aparecida? Eu disse: realmente eu estou, mas seja bem-vinda. E ela olhou para mim e disse: irmã Aparecida, eu fui resolver um problema em Fortaleza, de um problema de um imóvel que a gente tinha lá. Mas há dias, irmãs, que Deus me inquieta, porque eu soube que a senhora vai para Israel. Ô irmã, me diga quem é que está contando isso, porque aqui em casa eu passei a ordem das meninas, que nem marido nem menino está contando nada para ninguém. Ela disse: irmã, alguém me contou, mas eu não me lembro quem, mas alguém me contou. E aí Deus propôs no meu coração lhe dar um presente. Irmã, eu fui para Fortaleza resolver esse problema. E quando cheguei lá, estava tudo resolvido. Eu disse: mas Jesus, eu pegar 4 horas de estrada para Fortaleza para vir, 4 horas para voltar, para não resolver nada. E fui para o shopping Guatemi. E quando cheguei lá para comprar, eu pensei em comprar isso, pensei em comprar isso. E ela começou a dizer as coisas que pensou em comprar. E aí o Espírito de Deus falou comigo e disse: não, você não veio aqui para resolver problema, você veio aqui para comprar o presente da minha serva. E ela disse: mãe, quando eu fui passando numa loja, foi isso aqui que Deus colocou no meu coração de comprar para a irmã. Abra aí. Ela botou uma caixa bem grande assim, muito bem embalada de presente. Quando eu abri, quem estava lá dentro? A frasqueira. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que cuida do seu povo em detalhes. E amanhã é pequena para a gente contar o que Deus fez. Aleluia. De repente recebo uma ligação de Brasília: irmã Aparecida, estamos sabendo que a senhora vai para Israel. Falei: é verdade, minha irmã. Já comprou luva, cachecol? Eu falei: não. Ela disse: nem compre. Está vindo aí um pacote de coisas que eu mandei buscar com a sobrinha minha que mora na Itália. Ela está vindo, eu mandei comprar tudo para a senhora. Oh, aleluia. E o povo não sabia, irmão. Lá estava irmã Aparecida nos aeroportos de Frankfurt, na Alemanha. Chico no último. Oh, aleluia. Porque o Deus que cuida, Ele toma conta de cada detalhe na nossa vida. Aleluia. É o Deus da provisão. E convidaram para ir um cântago lá, eu não pude ir, estava com a agenda muito lotada, indiquei uma irmã. Ela estava começando a pregar, eu indiquei ela foi. Quando ela voltou, eu disse: e aí, irmã? Deu tudo certo? Não gostei muito, não. Gostei não, eu tinha ido para um congresso no Tocantins. Eu não gostei não porque... Eu disse: o que foi que houve? Ela disse: não, porque me hospedaram lá no colégio e me botaram no colchão no chão. E na hora que eu olhei para o colchão, eu disse: Jesus, esse colchão era de Aparecida. Subiu aquele negócio assim, humano, mas ainda bem que desce o divino, né, meu filho? Para segurar o humano, né, meu filho? Eu olhei para ela, o pastor recebeu, hospedou no colégio, porque todo mundo estava hospedado no colégio, abençoou, deu o combustível, cuidou dela direitinho. E eu olhei para ela e falei: engano seu, minha filha. Aquele colchão não era meu. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha filha. Isso eu, na lateral da igreja, com ela. Sou eu e ela. Eu, ela e Jesus. Eu disse: todos os colchões que eu encontrei ao longo da minha jornada para dormir no chão, eu dormi em todos eles e eu não contei a ninguém. Você não sabe a metade. Ela disse: ainda disse mais. Eu aqui dormindo no colchão, ela andando de avião e nesses hotéis bons. E aí? Arrumação? Aquilo só pode ter sido Satanás, o negócio todo daquele. Não é coisa de Deus, não. E eu disse: minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Você está começando agora, mas você vai ter que ganhar envergadura. Aí passei a mão assim na coluna dela. Tá vendo esse espinhaço? Eu disse: digo, isso aqui não é o seu espinhaço? É. Pois peça a Deus para fortificar ele, porque ainda vai ter que levar muita lapada. Para você aprender uma coisa. Tem coisas que eu passei ao longo desses anos que meu marido nunca soube. Ficava em casa bem acomodado com minhas filhas. Eu chegava caladinha, não dizia nada. Sabe por quê? Porque quem tem chamado arde. Quem tem chamado ama. Quem tem chamado vai. Quem tem chamado supera. Quem tem chamado caminha. Quem tem chamado vai com alegria. Sofre, mas vai de novo. Não adianta querer impedir quem tem chamado. É forte. É forte.
camarada toma no lombo, no outro dia, tá lá de novo. Leva a lapada no outro dia, tá lá de novo. Por quê? Porque ele sabe quem chamou. Ele sabe para quem está fazendo. Ele sabe que para quem ele investe não tem perigo de dar errado. Ele é soberano, ele é soberano. E aí eu abro aqui um parênteses para contar rapidamente uma situação que eu cheguei em uma determinada cidade. Nessa época o Joatan nem viajava comigo ainda. E os irmãos estavam tudo aperreados, para não dizer envergonhado. Um determinado camarada que passou por lá dizendo que tinha chamado, aí falava para os irmãos: essa manhã eu passei a manhã toda em oração. Só que numa das manhãs que ele falou isso na igreja de tarde, uma irmã tinha ido lá no hotel e o camarada estava de sunga, tomando banho na beira da piscina, viu? Numa pose só. Mas na igreja de tarde disse: passei a de manhã toda na presença de Deus. A irmãzinha que viu, bateu o bico para a turma. Aí tem a rádio peão, né? Que a gente sabe que a rádio peão, ela espalha o negócio rápido. Aí a rádio peão espalhou a história. E quando veio de tarde, que um homem disse que passei a tarde toda, a manhã toda na presença de Deus. Aí a rádio peão já tinha dado a reportagem. O povo tudo balançando a cabeça e disse que foi uma frieza aquele trabalho, um peso. Por quê? Perigo tem. É pecado tomar banho de piscina? Não. O pecado aí foi mentir. Dizer que passou a manhã todinha orando, quando estava a manhã todinha se exibindo na piscina. O pecado aí foi mentira. Se tivesse tomado seu banho de piscina, não tivesse pensado besteira. Mas para poder arrotar a santidade, passei de manhã orando. Conversa é essa? Conversa é essa? E eu quero aqui abrir um parênteses, pastor Gabriel, para contar uma situação um testemunho bem fresquinho, foi de ontem. Né? Estávamos dirigindo ali o ciclo de oração. Eu sempre peço a Deus, nas minhas orações, 3 coisas: palavra revelada, palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Eu peço muito isso a Deus. E ontem no ciclo de oração, eu estou com essa mão assim, né? Não estou pegando muito microfone e tal, porque a mão ainda não... Eu estou fazendo as fisioterapia. O microfone no pedestral, assim começou o ciclo de oração. Eu li Salmo 94, versículo 9, né? Acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá e aquele que formou o olho, né, não verá? Pronto, eu li só esse versículo, ia dar esse versículo para a igreja quando de repente de Deus, né? E Deus me tomou dizendo que ele era o Deus que ouvia, o Deus que via, e que ontem, isso foi quinta ontem, hoje nós estamos na sexta, e que ontem ele estaria batendo o martelo na vida de alguém. Alguém ia sair dali sabendo que Deus era juiz. E que você há muito tempo que estava orando, e que você pensou que Deus não estava ouvindo, mas Deus está ouvindo, e que ele estava batendo um martelo. Pronto. Foi o ciclo de oração, as irmãs começaram a pagar o voto, foi aquela benção, aquele mover de Deus. Uma vez cantou, outra vez deu uma palavra, e aquelas bênçãos. Tudo bem. Hoje, muito cedo, quando eu abro o WhatsApp, ontem à noite, a pessoa tinha mandado para mim, 11 e pouco da noite, e disse: irmã Aparecida, eu estava no ciclo de oração, na hora que a senhora ministrou aquela palavra, eu saí tocando as irmãs no púlpito, né? Deus está batendo martelo. Deus está batendo martelo. Deus está batendo martelo. E quando eu toquei nela, na hora que a senhora tocou em mim, eu senti que Deus ia fazer alguma coisa. Estou aqui dizendo para a senhora que Deus continue sendo na sua vida. Amém. Porque uma causa que eu estava na justiça. Eu nunca vi falar que justiça desse resposta de noite. Chegou um e-mail agora de noite. E nós ganhamos a causa que fazia 10 anos que nós estávamos esperando. Então eu estou aqui para dizer à senhora que verdadeiramente Deus bateu o martelo. Eu me lembro de uma irmã que ela disse que uma certa vez Deus usou um vaso para ela na igreja e disse assim: eu sou Deus que te dá livramento enquanto dormes. E ela desprezou aquilo. Ela desprezou. Ela disse: olha, ela disse: poxa, quando a gente está dormindo, a gente está guardado, não acontece nada. E ela confessou, ela disse: irmãos, eu confesso que eu desprezei aquele toque. Quando eu desprezei aquele toque, o que é que Deus fez? Deus fez exatamente o quê? Ela disse: começou a sentir uns mal-estarzinhos, coisa pouca. E ela foi ao médico. E quando ela foi ao médico, para a surpresa dela, o médico mandou fazer uns exames. E entre aqueles exames estava um exame, né, que diagnosticou que ela tinha várias paradas respiratórias enquanto ela dormia. Ou seja, o médico, quando recebeu aquele exame, olhou para ela e disse: eu não sei como a senhora está viva. A senhora dorme durante o seu sono, a senhora tem várias paradas respiratórias. E ela lembrou do que Deus tinha usado o vaso para dizer a ela: eu sou Deus que te guarda enquanto você dorme. Né? Então foi algo assim que falou alto ao meu coração. Eu digo: Jesus, muito obrigada, porque eu sou reconhecedora de que tu me guarda enquanto eu durmo. Né? Eu tenho um colega que ele passava por isso também. Inclusive, ele fez a bariátrica depois que ele tomou um susto. Tem um exame lá que eu não lembro qual era, que o médico... Polissonografia. Do sono, no né? Sono, bota o aparelhinho aqui, fez? monitora. Fez. Ele disse que durante ele tinha várias paradas respiratórias. O médico disse: seu sono mesmo profundo é só de 3 horas até 3h30. Você dorme meia hora toda noite. O resto, seu corpo tá
Ele perguntou, você não acorda assustado? Às vezes ele disse, direto, ele disse, é falta de ar. Inclusive, eu fiz exatamente, e estou fazendo um tratamento em Natal para isso, né? O médico também constatou que eu tenho várias paradas de respirar durante a noite. Então, gente, a oração ao amanhecer do dia, toda oração é bem-vinda, qualquer horário é oportuno. Porém, ao amanhecer do dia, você agradecendo ao Criador. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Pronto, eu tive um testemunho de quando minhas meninas ainda eram adolescentes. Olha que Deus, tremendo Deus que nos guarda, né? A Bíblia diz que aquele que te guarda não tosquenejará. Verdade. Né? E eu me lembro que eu morava numa casa alugada, toda forrada, lá na Vicente Leite, lá no Planalto. E o quarto das meninas, né? 3 camas e tal. E naquela noite, Midian foi fazer um trabalho na casa de uma amiga e disse, mãe, vai terminar tarde, eu posso dormir lá? Eu toda a vida fui inimiga de deixar minhas filhas dormir na casa de alguém, mas naquele dia eu permiti. E Cássia disse, mamãe, já que ela vai dormir lá, deixa eu dormir hoje lá na casa de vovó? Tá bom. E Sarinha disse, mamãe, eu não quero dormir no quarto também não, deixa eu dormir na sala. Tá bom. 3 horas da manhã eu acordei com o teto do quarto que tinha desabado. O quarto das meninas. A quarto das meninas. Que as 3 dormiam no mesmo As 3 quarto. dormiam. Meu Jesus. Aqueles gesso, daqueles antigos, né? Aquelas placas, ó, tome a largura. Desabou. A gente acordou com um estrondo dentro de quarto. E aí, o que é isso? Vamos acender a luz. Quando a gente entrando, abrimos a porta do nosso quarto, a poeira tomando conta dentro de casa. Eu disse, Joatão, tá vindo o quarto das meninas. Quando a gente foi tentar abrir, cadê? Consegui nem abrir a porta. Pela uma flechinha eu vi. Eu disse, Joatão, o teto desabou. Quer dizer, Deus não deixou naquela noite nenhuma das minhas 3 filhas estar naquele quarto. Graças a Deus. Então, a Bíblia diz, aquele que te guarda não tosquenejará. Então, por que não ser grato a esse Deus? Por que não começar o dia rendendo gratidão a Ele? A gente deve demais, pastor Gabriel. Eu tenho pena dessa geração presente. Porque eu digo assim, meu Deus, eu aceitei Jesus, né, 41 anos atrás, e eu vi coisas que essa geração nunca viu. Uma delas foi Júlio, na cidade de Açu, que era possesso endemoniado, amarrado com correntes. Na época, pastor Manuel Barbosa, de saudosa memória, irmão Elisama, eram os meus pastores na Assembleia de Deus em Açu. E Deus fez uma coisa linda comigo. Logo que eu aceitei Jesus como meu salvador na Maísa, morava aqui em Mossoró, mas nova convertida o Senhor me levou para Açu. E eu digo que o Senhor me levou para Açu porque Deus tinha um processo, né, de amadurecimento comigo naquele lugar. E eu tive o privilégio de conhecer a irmã Elisama, esposa do pastor Manuel Barbosa, irmã Elisama Barbosa. E era uma mulher de Deus, uma mulher de vida com Deus, uma mulher de oração. Era uma mulher de busca. Eu aprendi muito com aquela serva de Deus. E uma coisa que impactou a cidade de Açu foi exatamente a libertação de Júlio. Endemoniado, amarrado no fundo do quintal, feito um bicho, com correntes. Pastor Manuel Barbosa vai lá, né? A família começa a insistir que o pastor vai lá, o pastor vai lá, faz uma oração, manda soltar ele das correntes, leva ele para morar dentro da sua própria casa, endemoniado. Eu vi Júlio ainda em processo de libertação. Era comum ele estar falando com você e de repente ele começava a dizer palavrão, devagarzinho. Já indo para a igreja, mas indo palavrão. Você já via que ainda era resquícios de manifestações. E foi assim algo assustador, porque ninguém chegava perto de Júlio, demoniado há anos, amarrado como se fosse... o povo tinha um diagnóstico que era loucura, mas não era demônio, certo? Eu vivi coisas, né, de maridos e pais que naquela época ser crente é como eu digo hoje, não era, hoje em dia a celebridade quer ganhar mais título diz que são evangélica. Naquela época não, você queria ficar fichado, mal visto, dissesse que era crente. E eu me lembro que houve um caso assim que para mim foi tremendo. Uma irmã, o marido dela não queria nem ouvir falar de crente, proibia ela de cantar hino, de ler Bíblia, ela não podia manifestar nada da sua fé dentro de casa. E ele não aceitava que ela fosse para o culto. E ele bebia muito, e era um homem muito violento. E uma certa noite ela foi para o culto. E ele parece-me que tinha para casa de um parente, mas resolveu voltar antes da hora do culto terminar. E ela não estava esperando isso. Não estava no script dela. E quando ele chega em casa que vê que ela não está, ele vai para a Assembleia de Deus em Açu, lá na Avenida Senador João Câmara, que até hoje não é lá. E ele vai com a peixeira, brilhava, reluzia, que era uma coisa tremenda, a lâmina daquela faca peixeira. E o pastor Manuel Barbosa estava dirigindo, já estávamos perto do final do culto. Ele disse, irmãos, vamos levantar a igreja em oração, nós vamos encerrar o nosso culto, eu quero convidar a irmã fulana, porque fomos informados que o marido dela está aí fora, está muito alterado, está armado, e nós vamos interceder por ela. E quando ele levanta a igreja, ela começou logo a chorar no banco das senhoras, eu estava bem próxima a ela caiu logo no pranto e chorou todo tremendo, porque ela sabia o marido que ela tinha em casa. E ele faz a oração. E o pastor Manuel Barbosa fez uma coisa assim que eu achei linda. Ele verdadeiramente foi um pastor. Ele vai para frente, os irmãos já tudo ali perto, disse, irmão, me aguardem aí na porta. E ele é o primeiro. Na hora que ele abre a porta, o marido dela levanta a faca. Quando o marido dela levanta a faca, ele diz, Satanás, em nome de Jesus, tu estás amarrado.
E o homem ficou lá, com a faca. Parecia um boneco de cera. Travou. Ficou lá paralisado com a faca. Ele passou todo mundo. Depois de todo mundo passar, ele colocou a mão em cima da cabeça daquele homem e disse: em nome de Jesus, caia por terra todo levando. O nome, Eu fui uma, que quando passei pelo homem, eu era nova convertida, então eu cheguei na igreja com muita sede de aprender, de conhecer, que é isso que a gente às vezes não vê. O novo convertido de hoje, vou aqui abrir um parênteses. O novo convertido não embarca na onda do oba-oba. Você não foi crente para ter simplesmente uma galerinha para depois do culto. Uma galerinha para comer pizza. Isso é raso demais. É pouco. Queira ser crente para você ver extraordinário de Deus na sua vida. Não embarque na onda do povo, não. Queira ver o extraordinário de Deus na sua vida. E eu era nova convertida, mas era uma nova convertida curiosa, que queria ver. Eu fui uma quando passei pelo homem, que eu vi o homem, nunca tinha visto aquilo. Um travado, parado. Até a expressão facial dele ficou, meu amigo. Parecia um boneco de cera, igual aqueles que a gente vê lá em Gramado. E eu, quando fui passando, eu fui ontem, dei uma cutucada nele. Será que cutuquei ele, porque eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Eu digo, fui na barriga dele para ver se ele fazia alguma coisa. Parou. Parado. O homem não esboçou nada. A senhora ainda foi cutucar o demônio para ver se o demônio... Eu fui lá e fiz isso. Uma nova convertida, eu queria ver assim, se ele tinha alguma reação. Ele estava simplesmente... É tanto que quando o pastor Manuel Barbosa botou a mão sobre a cabeça dele e repreendeu o mal, ele tornou... O que foi? O pastor Manuel Barbosa tomou a faca dele. Disse: amigo, vá para casa, sua esposa está ali fora. Deus te abençoe. E ele saiu com ela assim, como quem estava assim, anestesiado, abobaiado. E o pastor Manuel Barbosa pegou a faca, entregou lá para um obreiro. E ela saiu pegando na mãozinha dele, ele andando assim, como quem estava meio drogado, dopado, né? Como quem estava meio que grog. A descarga naquele dia foi fatal, viu? Não matou não, mas gerou vida. Chegou perto. Eu trabalhei em uma congregação que tínhamos lá uma irmã. Ela não via culto nenhum, nem de Santa Ceia. E eu só via aquela irmã no ciclo de oração e mais nenhum outro trabalho. E como nós éramos recém-chegados na congregação, um dia ela me chamou e disse: irmã Aparecida, deixa eu dizer para a senhora dizer ao seu esposo, o pastor: irmã Aparecida, você só me vê aqui no ciclo de oração uma vez na semana, mas é porque meu marido não é crente, ele odeia crente, irmã. Mas eu aproveito quando ele vai trabalhar, por isso que a senhora me vê no ciclo de oração daqui, onde a senhora visita ciclo de oração, porque eu trabalho com ciclo de oração há 22 anos. E quando a senhora está visitando, a senhora me vê no ciclo de oração e não me vê aqui à noite. Mas irmã, eu deixo tudo pronto, já deixo a janta dele pronta. Mas quando é de tarde, eu pego a minha bicicletinha, chinelo para os ciclos de oração. Aonde eu sei que vai ter ciclo de oração, naquela tarde que eu posso ir, eu vou com tudo. E quando termina, eu boto a minha Bíblia no bagageiro da bicicleta, enrolado no papel jornal, para ele não saber, se caso eu me encontrar com ele no caminho. E eu volto para casa. Mas Jesus eu não deixo. Oh, aleluia. Eu trabalho com liderança. Eu trabalho com mulheres. Meu esposo, antes de me acompanhar nas viagens, por 15 anos foi dirigente de congregação em Mossoró. E uma certa vez nós estávamos fazendo uma festividade, para você entender o que eu estou querendo trazer aqui nesta noite. E a gente ia fazer uma entrada de bandeiras com as irmãs. E chegou alguém e disse assim: irmã Aparecida, a senhora escalou as irmãs para portar as bandeiras, mas eu acho que a senhora devia escalar aquelas mais jovens, mais magrinhas, mais esbeltas, né? As mais bem feitas, porque afinal de contas tem uma turminha aí, né, irmã Aparecida? Já tão gorda, pesada, velha. O que a senhora acha de escalar as mais novas? Isso é o que eu chamo de proposta indecente. E eu falei com ela: e por que você está dizendo isso? Ela disse: não, porque eu fui no congresso, não sei aonde, e as irmãs que entraram era tudo tão esbelta, tão arrumadinha, tão novinha, e aqui vai ser mais as mulheres idosas. Eu disse: interessante, mas quando tu está precisando de oração, tu é a primeira que corre atrás da turma do cocó. Não despreze uma mulher de Deus que ora. São elas que embelezam a casa. São elas que quando dobra joelho, Deus dá livramento na terra, no mar, no céu. São elas que quando dobra
Dobra joelho, coisas são reveladas. Aprende a valorizar o que Deus valoriza. Aprende a sentir o que Deus sente. Aprende a andar com quem Deus anda com Ele. Abaio tocou neme caso. Mantecas. Quando vai ser mudada essa visão? Aprenda a ver beleza aonde Deus fez um depósito do Espírito. A casa do Espírito, ela tem que ser valorizada. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Há poucos dias eu vi um testemunho sério, um pastor contando de uma irmã que por trás da outra chamou a irmã de vaca. E chamou a irmã de vaca, e quando foi no outro dia a família ficou assustada. Por quê? Porque essa mulher simplesmente amanheceu endemoniada, mungindo. Correram, foram chamar o pastor, e o demônio que estava nela era mungindo. E o pastor chega lá, faz uma oração, coloca a mão, repreende, e quando ela dá-se por si, ela confessa o seu pecado. Ei, tenha muito cuidado como você usa a sua língua para atingir quem tem intimidade com Deus, porque o negócio vai ficar estreito, viu? Teve uma irmã que foi visitar o São Paulo, né? Aí quando chegou lá, o povo deu muito presente a ela. Eu me encontrei com ela aqui na esquina do mercado aqui em Mossoró. Lá atrás, muitos anos, no comecinho do meu ministério. Ela toda bonita, toda lorde, não parecia nem a mesma, em pleno mercado de Mossoró. E eu fui passando, ela disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor. Ela disse, mulher, eu estive em São Paulo. Eu disse, que benção, minha irmã, graças a Deus. Ei, você precisa ir lá, viu? Você precisa lá, o negócio é estreito, lá o negócio, mas o povo lá é bom, viu? É abençoador. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando você for lá, não leve sua roupinha boa, não. Você faça como eu, viu? Você faça como eu, você leva a roupinha mais fraca, que você tiver os calçadinhos mais fraca, a roupinha mais, você sabe, né, como eu tô dizendo, aquela roupinha mais sambada, porque tu vai voltar de lá com 2 malas de roupa como eu voltei. Eu olhei pra ela assim, irmão, que espírito de gibeonita é esse? Quer dizer que o meu Deus cuida de mim, me veste, me alimenta, me dá graça, me dá vitória. Eu vou andar como gibeonita disfarçada? Que espírito de gibeonita é esse? Não, eu tô dizendo assim. Você errou a rota, irmã. Dei meia volta, procure outra. Fui-me embora. Até hoje. Até hoje. Também tem uma coisa, eu acho que ela só foi aquela vez. Sabe por quê? Deus não deixa gibeonita muito tempo disfarçado no meio do arraial, não. Eu estava orando em uma das nossas viagens que eu ia ministrar em um evento ali em Genebra, na Suíça. E eu não sei falar inglês, eu arranho um pouquinho espanhol. E acho que nunca aprendi a falar inglês, primeiro porque nunca me interessei em aprender. E segundo, porque eu não acho o inglês uma língua bonita, eu acho lindo o espanhol. E eu orando ao Senhor, eu dizia, Senhor, eu não sei falar inglês e a gente vai passar por os aeroportos internacionais, eu e meu esposo. Mas eu espero que o Senhor prepare tudo. A primeira vez que a gente foi à Suíça foi muito bom porque a nossa conexão foi em Portugal. A segunda vez a nossa conexão já foi em Amsterdã, na Holanda. E quando estávamos em Amsterdã, o nosso voo foi cancelado. E nós não iríamos mais no mesmo voo. Nos mandaram por um outro voo para Paris. E naquele voo, eu me lembro que a gente tinha 20 minutos para a gente trocar o bilhete, pegar uma fila grande num balcão lá de troca de bilhetes e chegar do outro lado do aeroporto no portão de embarque. Procuramos um funcionário do aeroporto e ele não teve nenhuma boa vontade em nos ajudar. O holandês, ele tem uma dificuldade muito grande. Você chega na Holanda, até mesmo falando inglês, eles se irritam. Eles querem que você fale holandês. Mesmo que eu soubesse falar inglês, eles têm essa resistência.
E aí, quando eu chego na fila, muita gente na nossa frente, eu olhei para Joatan e disse: meu filho, só Deus faz com que a gente não perca esse voo. E eu preocupada, porque passagem aérea cara, internacional mais cara ainda. E quando eu entro no último lugar daquela fila, muita gente lá, eu sou a última. E eu caladinha aqui no meu coração e orando e dizendo: Espírito Santo, manda alguém disposto para me atender. Espírito Santo, manda alguém que saiba falar espanhol. Eu não sei falar inglês. Espírito Santo, prepara. Quando de repente 3 guichês atendendo, eu estou nessa fila de um dos guichês. Lá vem um moço lá de dentro, abre um novo guichê. E quando ele abre o novo guichê, a lógica era ele ter chamado a pessoa que estava na primeira fila, né? As primeiras da fila. Ele fica em pé no guichê, olha para mim assim, lá no fim da fila, e diz: Madame. E eu olhei e fiz assim. Eu ainda olhei para trás, não tinha ninguém, eu era a última. Ele disse: sim, Madame, vem à frente. Só que ele falou lá na língua dele, não foi na minha língua. Sim, Madame. E quando eu fui na frente, eu olhei para ele e disse: Usted habla espanhol? Ele disse: sim, um pouquito. Eu, muito bueno. E comecei a desenrolar. E por que é que eu estou contando isso? No teu caminho, se houver oração, pode botar o pé e marchar, porque ela abre porta. Trocamos o bilhete, chegamos, embarcamos, aleluia. E deixe-me dizer mais uma coisa, eu não tinha tanta experiência na época, eu não preparei um chip internacional, porque a gente tem que ter. Isso eu só conto nas igrejas, porque a igreja é onde tem crente, e só crente crê nisso. Só crente crê nisso. Oração faz tanta coisa, que quem não tem vivência dela, não acredita. Quem não tem vivência de oração, não acredita o que Deus faz em oração. E eu não tinha comprado um chip internacional. Hoje não, eu sei, quando eu viajo eu compro, mas naquela época eu não tinha experiência. E viajei daqui do Brasil somente com TIM e Oi. Ah, viu o TIM e Oi pegar no exterior, meu filho? Conversa é essa? E quando o nosso voo foi cancelado, eu disse: Joatan, e agora? Como é que eu vou avisar para a irmã? Tentei colocar o Wi-Fi do aeroporto, não dava certo, era tudo em inglês e tudo em holandês. Como é que eu ia destrinchar, fazer o login para entrar no Wi-Fi do aeroporto? Tentei e não consegui. Eu digo: meu filho, como é que a gente agora avisa para a irmã que o nosso voo é outro, vamos chegar em um outro horário? A irmã já deve estar indo para o aeroporto para esperar a gente. E ele disse: se acalme. A gente comprou um lanche. Joatan é bom demais em aeroporto internacional. Ele vai lá, faz as mímicas dele, dá tudo certo, né? O povo sério. Ele arranha um pouquinho algumas palavras em inglês. Ele se interessa mais do que eu. E eles: vamos lanchar. A gente lanchou. Quando terminamos de lanchar, o Espírito Santo diz assim: liga para tua filha. E eu disse: como é que eu vou ligar? Como é que eu vou ligar? Se eu só tenho TIM e Oi e aqui não vai pegar? Vou ligar não. Daí a pouco o Espírito de Deus disse: já te disse, liga para tua filha. E eu peguei o telefone, esse telefone aí que você usa, lá em Amsterdã, na Holanda. Digitei o número da minha filha do jeito que eu digito aqui no Brasil. Vou lá e do mesmo jeito. Quando ela atendeu: alô? Maninha? Eu disse: Cássia, é você? Olha, Cássia, é você, minha filha? Sou eu, maninha. Falando, parecia que estava falando aqui no Brasil. Eu falei: filha, pega lápis e papel e anota rápido que eu vou te falar, porque o nosso voo foi cancelado. Passei o número do novo voo, passei que a gente estava indo para Paris. E passei o número do WhatsApp da irmã. Entre em contato com ela e passa todas as informações, porque eu não tenho como avisá-la. Aí ela disse: tá certo, mãe. Eu desliguei, eu olhei para Joatan e disse: meu filho, você viu o que eu vi? Eles: vi. Como foi que você ligou? Eu digo: eu só ouvi uma voz mandando eu ligar. Eu liguei. Oh, aleluia. Fomos, atendemos a agenda e voltamos. Mas o princípio
do que querer só o que é seu. Quando cheguei, liguei para Tim. Liguei para Tim e disse: minha filha, é o seguinte, eu estava em Amsterdã, na Holanda, e eu fiz uma ligação internacional e eu queria saber, eu pensei comigo, se foi a Tim que mandou alguma coisa assim, deve ter algum crédito extra, e quando chegar lá eu vou ter essa ligação para pagar. Olha, a fé. Eu estou ligando para saber, minha filha, como é que eu faço para pagar uma ligação que eu fiz lá de Amsterdã aqui para o Brasil. Queria saber se você manda algum código de barra e a gente faz o pagamento. Ela disse: a senhora ligou pela TIM de Amsterdã para o Brasil? Falei: liguei. Ela disse: impossível. Aí eu disse: não, minha filha, eu liguei. A senhora falou com alguém aqui no Brasil? Eu falei com minha filha. Ela disse: minha senhora, eu só estou acreditando que a senhora está dizendo. Eu só queria saber quanto é que eu tenho que pagar. Ela disse: me diga o número da sua linha. Quando eu dei o número da minha linha, ela olhou e disse: minha senhora, aqui não consta nenhuma ligação. Nenhuma ligação, pelo contrário, aqui está exatamente que nesse período a senhora estava fora de área. Aqui não consta nenhuma ligação. E eu calculei os botões: fora de área para tu, porque crente que é conectado com o céu, ele está todo o tempo na área. Estou eu lá no ano 2006, começando em 2007. Tudo que eu tinha era um terreno no Sumaré cheio de jurema. Quando foi um dia eu estava orando no Espírito de Deus, disse assim: pede-me para eu colocar você na sua casa antes do Natal. Isso era mais ou menos março de 2007. E eu disse: março de 2007 para Natal é dezembro, 9 meses. Como é que eu vou estar numa casa? Eu só tenho um terreno com jurema e sem condição de construir nada. Mas quando o Espírito de Deus sopra algo para você na oração, você não vai com conversa fiada não, meu filho. Você embarca. Você embarque. Porque aquela ousadia, aquela promessa, ela já está sendo gerada. Ela já foi gerada já nos projetos de Deus. Tudo que você tem é que crer que a geração ouve da promessa e que você vai tomar posse dela. Aí eu comecei a orar: Senhor, eu quero a minha casa terminada para me passar o Natal lá. Mas não tinha dinheiro, pastor Elcio. Tudo que eu tinha era um terreno cheio de jurema, nem dinheiro para botar as varas rodeando o terreno eu não tinha. Mas eu tinha uma causa na justiça que fazia um tempo, de um erro que foi dado num papel, umas promissórias que Joatan tinha pago e tinha sido protestado indevidamente. E vou eu pregar no congresso lá em Conguaretama. Olha Deus de detalhes. Eu estou dentro do contexto de Deus de detalhes. Eu estou dentro do contexto de Josué profetizando. E daqui a pouco eu vou dizer como foi que ele profetizou para o povo. Aí estou eu pregando no congresso em Conguaretama. E quando eu termino de pregar, eu faço uma oração e estendo a mão. De repente chega um rapazinho, sobe em cima do púlpito e diz: Deus me deu uma visão com a senhora. Eu disse: pois. Aí eu notei que ele ficou meio tímido, né? Ficou meio tímido, sem saber se contava ou se não contava. Eu disse: pode contar, meu filho, que eu sou crente. E ele disse: eu não sei o que é, mas na hora que a senhora terminou de orar, que a senhora estava com a mão assim, veio um papel feito um rolo. Ele abriu e encaixou na palma da mão da senhora. Na hora que ele disse isso, na mesma hora o Espírito de Deus testificou no meu coração. Disse: a causa do Banco do Brasil. Aí ele olhou para mim e disse assim: Deus mandou. Eu perguntei a Deus: Deus, o que é isso? Você diga somente assim a ela: antes de 30 dias eu estou dando uma grande vitória àquela hora há muito tempo. Meu querido, era dia 11 de agosto, aleluia, de 2007. Eu estava orando para Deus fazer eu passar o Natal dentro da minha casa nova, aleluia. 10 de setembro o telefone toca. Era o advogado, aleluia, dizendo: está sentado? Eu disse: estou não. Ele disse: pois senta. Eu digo: mas eu sento. Ele senta porque o negócio é grande. Você teve causa completa ganha. O Banco do Brasil recorreu, mas você ganhou. O dinheiro já está disponível. Traga o cartão, porque é dinheiro que gente besta não está contando. Oh, aleluia. Eu disse para Joatan, cheguei em casa e disse: meu filho, lá em Conguaretama Deus disse que estava me dando vitória antes de 30 dias. O que é que você acha que é? Eu disse: é a causa do Banco do Brasil. Ele disse: mas o processo foi para Brasília. Eu digo: ele pode ter ido para o Japão, mas antes de 30 dias Deus vai me dar vitória. 10 de setembro, um dia antes dos 30, o telefone tocou. Deus não disse que dava vitória antes dos 30? Ele dá vitória antes dos 30. Se ele disser que é 8 dias, é 8 dias. Se ele disser que é 10, é 10. Se ele disser que é uma semana, é uma semana. Ele não erra na nossa cronologia e nem na dele, meu filho. Meus irmãos, essa série de testemunhos, ela revela para nós que o nosso Deus é um Deus bondoso e que Ele cuida dos seus filhos, assim como Ele também dá direção para os seus servos.
Entender que Deus, Ele é um Deus que faz, independente daquilo que nós pensamos, é primordial. Entender que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, precisa ser algo primário na nossa vida. E talvez hoje você me ouve em alguma situação difícil, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus que não vê impossíveis à sua frente. O nosso Deus é um Deus que não vê dificuldades à sua frente. O nosso Deus é um Deus que não vê adversários à sua frente. Independente do que você esteja vivendo, o nosso Deus é poderoso para virar o quadro e para fazer todas as coisas novas na sua vida. Ele é poderoso para tirar o homem do monturo e fazer ele se assentar entre os príncipes. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.